Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem quando esse vídeo chegar até vocês. Hoje, meus colegas James, Azael, Rayano, Jaqueline e eu, Keliano, vamos discorrer sobre um assunto bastante pertinente, principalmente se deseja otimizar seu tempo e processos cotidianos, seja um negócio próprio ou levar inovação para a instituição em que está vinculado. Nosso assunto de hoje é voltado para a análise de dados. Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Aproveite o conteúdo. Olá pessoal, meu nome é James. Eu vou falar sobre análise descritiva de dados. O que seria? É uma ferramenta essencial para qualquer organização. Haja vista, faz a triagem de suas informações ao processar, inspecionar, limpar e modelar seus dados para que, ao serem ressaltados os responsáveis, possam tomar decisões mais assertivas. Isso independentemente do mercado que a empresa atue ou do seu porte. Ainda pode ser feito em setores específicos dentro da própria instituição, para ver o que pode ser feito para alavancar o potencial de suas equipes. Mas para que servem? Servem para auxiliar na tomada de decisões, pois ajuda empresas e organizações a tomar decisões com maior segurança, baseadas em evidências e dados concretos. Também para identificar tendências, visto que permite identificar padrões e tendências em grande volume de dados, o que pode ser crucial para prever comportamentos futuros. Para a otimização de processos, pode ser usado para melhorar processos operacionais, aumentando a eficiência e reduzindo custos. Também serve para segmentação do mercado. Ajuda a identificar diferentes segmentos de clientes, permitindo estratégias de marketing mais direcionadas, por exemplo. Serve ainda para para avaliação de desempenho, o que facilita a análise do desempenho de produtos, serviços ou campanhas. Ajuda a entender o que funciona e o que não funciona. E por fim, e não menos importante, serve para inovação, já que uma análise de dados pode levar a novas ideias e inovações, visto que pode revelar oportunidades que não eram evidentes anteriormente. Olá pessoal, meu nome é Isael. Vamos ver agora qual é a importância da análise descritiva de dados nas organizações. A análise de dados é um processo crucial para descobrir informações úteis para chegar a uma conclusão que apoie a tomada de decisões. Ela desempenha um papel fundamental na ciência de dados e oferece vantagens competitivas por meio do uso estratégico de dados, permitindo tomar decisões mais precisas, identificando tendências e assim antecipando problemas. Com base em informações estruturadas, é possível otimizar processos, aumentar a lucratividade e a eficiência. Sendo assim, essa ferramenta se faz necessária para instituições para que possa caminhar com mais segurança em seus planejamentos, seja para a sua abertura, a sua consolidação ou expansão. Para ser assertivo na análise, é preciso ter a definição de dados. O que são dados? Os dados são coleções estatísticas para definir ou analisar, ou seja, conjuntos de dados a serem tratados. A probabilidade e análise de dados, esse é o primeiro passo, pois é compreender o que são dados e os tipos de dados e a importância que eles têm para uma empresa. Depois disso vem a etapa do pré-processamento de dados, que são a limpeza de dados, em seguida a entregação de dados, pois isso vem a transformação de dados e, por fim, a redução de dados. Em sequência vem o pré-processamento de dados, porque a principal ação que torna o modelo preciso na previsão é fazer com que o algoritmo seja capaz de interpretar facilmente as características dos dados. É por isso que é preciso entender os tipos de dados que são usados, se são dados internos, dados externos, marketing, dados estruturais e assim por diante. Esses dados podem ser quantitativos, que são dados discretos,
dados contínuos, dado de intervalo, dado de proporção, razão, que são números, como por exemplo, em uma pizza. Qual é o gasto de gasolina para entregar uma pizza em uma localidade, zona rural, a um X quilômetro? É qualitativo, dados nominais, dados ordinais, como por exemplo, coleta de opções que o cliente tem sobre a pizza, qual a impressão que tivemos na entrega, se foi uma entrega legal, se o entregador foi gentil a entregar a pizza e por aí vai. Oi, pessoal, meu nome é Rayana. Agora a nossa apresentação é pela parte estatística descritiva, conceitos, palavras-chave e funções. O que é a estatística descritiva? É o ramo da estatística que se preocupa em descrever e resumir os dados de maneira organizada e informativa. Dentre esse conceito está os fundamentos da estatística descritiva, que é variável, que é uma grandeza observada, investigada, até mesmo manipulável, é um estudo, ou seja, ela pode variar em determinada situação. Distribuição, que se trata da frequência de cada valor, ou melhor, da distribuição de valores. Tendência central, que se refere à média dos valores, destaca onde a maior parte dos dados está concentrada. Variabilidade ou dispersão, a dispersão dos valores ou variedade de valores. Medidas de posição, média, mediana e moda, que ajuda a descrever um conjunto de dados. Medidas de dispersão, que é a variância e desvio padrão. Regressão logística. Primeiramente, vejamos o que é regressão logística. É um método estatístico utilizado para modelar a relação entre uma variável dependente categórica e uma ou mais variáveis independentes. Seu objetivo é estimar a probabilidade de um evento de acordo com um conjunto de variáveis independentes. Um exemplo prático disso pode ser dito com o software Orange, utilizando um conjunto de dados sobre passageiros do Titanic. O objetivo é criar um modelo que estime a probabilidade de sobrevivência dos passageiros, com base em suas características como idade, gênero e classe do bilhete do navio. Quais seriam os passos a serem dados para se obter a resposta dessa questão? Primeiro, utilizar o software Orange para análise de dados. Segundo, modelar um modelo de regressão logística para estimar a probabilidade de sobrevivência dos passageiros do Titanic. Terceiro, baseando-se em características como idade, gênero e classe do bilhete do navio para estimar a probabilidade de sobrevivência. Com isso, observe-se que a análise de dados oferece um vasto potencial para melhorar processos, reduzir riscos e identificar oportunidades. Ferramentas especializadas facilita a aplicação prática desses métodos analíticos em problemas de negócio, o que é um auxílio importantíssimo para os gestores independentes do ramo que atua. Afinal, em um mercado competitivo no qual vivemos, é sempre bom ter um planejamento traçado com uma base sólida e confiável. Olá, pessoal. Meu nome é Jaqueline. A empresa escolhida pela nossa equipe foi o Grupo Energisa e eu vou apresentar um pouco para vocês. Bom, o Grupo Energisa é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico brasileiro, com quase 120 anos de atuação. Presente em diversas regiões do país, a empresa ela se destaca pelo compromisso com a sustentabilidade, inovação tecnológica e atendimento de excelência.
Ela foi fundada em 1905 em Cataguases. A Energisa, ela atende a mais de 8,6 milhões de clientes em 11 estados brasileiros. Suas principais áreas de atuação são distribuição de energia, transmissão de energia, geração de energia renovável, gás natural e biometano, fintech e volts e mercado livre de energia. Compromisso: sustentabilidade e impacto ambiental. A meta de neutralidade de carbono até 2050, ela reforça o compromisso da Energisa com a mitigação das mudanças climáticas. 388 mil toneladas de CO2 evitados, 303 hectares de Mata Atlântica preservadas. Investimentos sustentáveis são 5 milhões no Fundo Floresta Viva. Energia renovável instalada 428 mil volts, com meta de 600 mil volts até 2026, com produção de biogás e biofertilizantes por meio da recuperação de resíduos orgânicos. Já sobre inovação e tecnologia, os seus resultados financeiros de 2023 são: projetos de P&D, foram 42 iniciativas em andamento. Suas patentes registradas são 5 novas em 2023. Digitalização, sensores inteligentes e automação na rede. Inteligência artificial, atendimento ao cliente e otimização da operação. Investimentos totais foram mais de 6 bilhões. Lucro líquido foram mais de 2 bilhões, mais de 6,4% em relação a 2022. O EBITDA, mais de 7 bilhões, recorde histórico. E dívida líquida, mais de 24 bilhões. Atendimento ao cliente e seus reconhecimentos. A Energisa, ela investe constantemente na melhoria da experiência do cliente, utilizando inteligência artificial e ferramentas digitais. Os seus destaques: melhor distribuidora de energia do Brasil, conforme IASC, primeiro lugar no Prêmio Abrad como melhor empresa do Norte e Centro-Oeste, segundo lugar no ranking de inovação do setor elétrico, conforme Valor Econômico. Reclamações no PROCON em 2023. Em Mato Grosso, ela teve 3.389 reclamações. No Acre, liderança no ranking. Em São Paulo, fora do ranking das 10 empresas mais reclamadas. O seu desempenho no Reclame Aqui, ela teve 13.318 reclamações ativas. Já sua nota de pesquisa foi ampliada, reforçando o compromisso da empresa com a satisfação de seus consumidores. Agora eu, Keliana, novamente, vou falar um pouco da análise de dados que foi feita em uma área específica da Energisa, que foi a instituição escolhida por nossa equipe. Para isso, foi feito um dashboard no Power BI, trazendo consigo o assunto voltado para reclamações que a distribuidora recebeu no ano de 2023. Como nossa colega já frisou anteriormente, a Energisa atua em 11 estados nacionais. Porém, para essa análise em específico, focamos em apenas 3, a saber, o Acre, a Paraíba e o estado do Tocantins. O vídeo vai ficar um pouco mais acelerado para que o vídeo não fique mais extenso, ok? Vamos à análise das reclamações registradas junto à Energisa em 2023 nos estados do Acre, Paraíba e Tocantins, abrangendo 380 municípios. Foram cerca de 141 mil reclamações no total, sendo 106 mil consideradas procedentes, com foco maior na interrupção no fornecimento de energia. Ou seja, embora tenha outras ocorrências, nenhuma é tão alarmante quanto a quantidade de reclamações sobre a falta de energia elétrica. Mas vamos às reclamações por estado. A Paraíba, que em seu estado tem 223 municípios, mas são contemplados pela distribuidora apenas 222, ou seja, um dos municípios não é atendido pela Energisa. Nesse estado foram contabilizados 85 mil reclamações, sendo 62 mil procedentes, ou seja, que tiveram fundamento. A maior parte é relacionada à falta de energia,
mas também há queixas sobre manutenção de rede e tensão de fornecimento. No estado do Tocantins, há 139 municípios e todos são atendidos pela Energisa. Enquanto as reclamações nesse estado foram 43 mil reclamações no total, mas apenas 34 mil foram procedentes. O principal motivo também é a interrupção do fornecimento e falta de eletricidade. No estado do Acre, por sua vez, que é o menor entre os estados selecionados para análise, ele contém 22 municípios e é suprido pela Energisa, por energia elétrica, apenas 20 deles. E em se tratando de suas reclamações, foram 13 mil no total, mas somente 9.800 foram procedentes. A maior parte também por interrupção do fornecimento de energia. Então, com base nesses dados coletados, é possível observar mais a fundo e questionar as causas que levaram esse número de reclamações. Afinal, são estados diferentes, mas que contestam pelo mesmo motivo, o que leva a pensar em algumas razões para isso. Será que é por conta da infraestrutura elétrica inadequada? Uma falta de manutenção preventiva? Será que são as condições climáticas adversas ou dificuldades logísticas nas áreas rurais? Se for uma dessas, pode-se destacar soluções mais incisivas, como, por exemplo, modernização da infraestrutura, maior manutenção preventiva, melhoria na comunicação com consumidores, extensão de redes em áreas rurais, respostas rápidas a emergências, entre outros. E assim, nós concluímos que uma análise não apenas verifica o andamento da empresa, mas ajuda a focar em melhorias e assim minimizar os problemas. Aqui, nós agradecemos a todos pela atenção e que Deus os abençoe e muito obrigada.